Bom dia, irmãos. Agora sim, eu te convido a se colocar de pé. Vamos começar o nosso culto, louvando ao Senhor com o hino 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao me cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, amados. Saúde a amada igreja, na doce paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós leremos o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34. Mateus, capítulo 6, de 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? A palavra de Deus nos afirma, traz aqui uma afirmação concreta sobre esse grande mal que tem assolado a humanidade, chamado às vezes como mal do século. Junto com a depressão, a ansiedade torna muitas pessoas incapazes de viver. E aqui o nosso Deus nos diz que não necessitamos desse sentimento, não necessitamos nos sentir dessa forma, porque Ele está sobre nós com todo o seu cuidado, assim como cuida ali das aves dos céus, dos lírios do campo. Ele vai e tem cuidado de nós, porque nós ainda somos mais importantes do que eles. Nem Salomão, o grande rei, o mais majestoso rei que a Bíblia citou, o mais rico de todos, pôde se vestir tão com tanto esplendor, né? Fugiu a palavra aqui. Como os lírios do campo. São plantas que crescem, às vezes até sem serem semeadas, e ali Deus mostra como que aquela beleza é suprema, é grande. E aqui a própria palavra diz que nem o próprio rei Salomão pôde se vestir tão belamente como eles, né? Como esses lírios do campo. E que nós possamos ter em nosso coração o desejo de seguir a esse Deus que tem cuidado das nossas vidas, que tem a todo instante cuidado de cada um de nós, diante de tempos tão difíceis como vivemos, sabendo que nós, além de não merecermos nada, não sermos por nós mesmos, pelas nossas forças e capacidades, não temos absolutamente mérito algum diante do Pai, e Ele tem demonstrado tanto cuidado e tanto zelo com a nossa vida, nos dando além do que nós necessitamos, e que nós possamos também, nesses tempos difíceis de pandemia, mostrar um pouco dessa misericórdia que Deus tem para conosco, mostrar para o nosso próximo, que esse amor que transborda o coração do nosso Deus também possa transbordar o nosso coração, ali quando passarmos por alguém que de repente tem uma necessidade, não esconder o nosso rosto, buscar ajudar a esse próximo, que sempre teremos pessoas que terão necessidades físicas e também necessidades espirituais, querendo e ansiando ouvir as boas novas de salvação. Meus irmãos, com esse desejo no coração, sabendo que nós não somos nada e que precisamos cada vez mais do nosso Deus, vou pedir aos irmãos que aqueles que puderem se coloquem de joelhos e possam estar assim colocando diante de Deus os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que tem nos afastado do teu caminho e que tem nos tirado, ó Deus, dos caminhos do nosso Deus. Nós sabemos que muitas coisas têm acontecido
E sabemos que em momentos difíceis como esses, nós devemos nos apoiar naquele Supremo Deus, cuja força é maior do que tudo aquilo que existe. Nós possamos estar entregando as nossas vidas, pedindo perdão, e que Ele possa ter misericórdia de todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nos colocamos, Deus, na Tua presença, na manhã desse dia que o Senhor nos deu. Nós sabemos, Deus, que por nós mesmos, ó Deus, não há, ó Deus, nenhum mérito, não há, ó Deus, merecimento algum de estarmos vivos e de estarmos na Tua casa nesta manhã. Nós pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, sabendo, ó Deus, que temos pecado, ó Deus, e falhado diante de Ti, e, ó Deus, não somos dignos de sermos chamados Teus filhos, Pai. Ó Deus, mas sabemos também, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, através do Teu Filho, Jesus Cristo, que se entregou por nós, ó Deus, essa misericórdia, ó Deus, ela é viva, e hoje, ó Deus, solicitamos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, rogamos para que o Senhor, ó Deus, tenha, ó Deus, misericórdia mais uma vez, esteja apagando, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, nos tornando, ó Deus, melhores, sabendo, ó Deus, que nós precisamos de Ti, Pai. Sem o Senhor nada somos, nada podemos, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, ter, ó Deus, misericórdia de nós, ó Deus, na manhã desse dia. Deus amado e bendito, nós glorificamos o Teu nome, porque não há outro Deus maior, não há outro Deus melhor, ó Deus, do que o Senhor. E, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, ele arde, ó Deus, quando estamos perto do Senhor, quando estamos na Tua casa, ó Deus, louvando e bendizendo o Teu santo nome, ó Deus, adorando a um Deus capaz de nos mostrar que o impossível, ó Deus, é um mero detalhe. Ó Deus, nós adoramos a um Deus que, ó Deus, prova para a humanidade, ó Deus, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, e, ó Deus, nós precisamos de Ti, ó Deus, precisamos do Senhor, porque, ó Deus, em Ti, ó Deus, nós descansamos, em Ti nós sabemos que o Senhor cuida de nós, em Ti nós sabemos, ó Deus, que a nossa vida, ó Deus, ó Deus, não passará, ó Deus, por coisas que o Senhor não poderá fazer. O Senhor pode todas as coisas, Pai, e nós sabemos disso. Assim como o Teu texto disse, Pai, que nós possamos, ó Deus, buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça.
e as demais coisas das quais necessitamos, o Senhor mesmo as acrescentará. Que o nosso coração possa, ó Deus, se encher dessa verdade. Que nós possamos buscar, ó Deus, a Ti em primeiro lugar. Ó Deus, que esses tempos difíceis, ó Deus, possam, ó Deus, tocar o nosso coração, sabendo, ó Deus, que muitas coisas, ó Deus, não eram necessárias. Muitas coisas das quais tratávamos como prioridade, ó Deus, não eram prioridade. E o Senhor nos mostra isso hoje, porque, ó Deus, nós podemos viver sem elas. E nós possamos, ó Deus, que nós todos possamos entender que a prioridade deve ser o Senhor, que a prioridade deve ser buscar ao Senhor, ó Deus, na leitura da Bíblia, em oração, ó Deus, saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e que o Senhor não se afasta de nós, Pai. Ó Deus, nós que muitas vezes escolhemos caminhos que têm nos levado distante de Ti, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber a todo instante, Pai. Basta, ó Deus, nós queremos. E, ó Deus, nesta manhã, o nosso desejo no coração possa ser esse, de Te buscar em primeiro lugar e mostrar ao Senhor, ó Deus, quanto nós amamos a Ti. E, ó Deus, que possamos, ó Deus, demonstrar ao mundo, possamos demonstrar a outras pessoas quão bom é servir a Ti, Pai. Quão deleitoso é poder ler a Tua palavra e extrair dali, ó Deus, conhecimento, ó Deus, extrair dali, ó Deus, vivência, ó Deus, e aplicá-la no dia a dia. Pai amado e bendito, ó Deus, sê conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos nada sem o Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome. É a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, 7. Esse versículo nos diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Enquanto nós estaremos entoando louvores ao nosso Deus, aqueles que vieram preparados, que possam trazer ao gasofilácio seus dízimos e ofertas. E após o primeiro louvor, eu pedi ao irmão Caio que esteja nos elevando a Deus em oração. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Essa canção que iremos cantar agora, eu creio que ela seja nova para alguns dos irmãos. E aqueles, a partir da segunda parte do hino, ficam à vontade de depositar o dízimo. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, declare. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Só a igreja adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Pai, pois só Tu és santo, santo, santo Deus, Rei sobre todas as coisas. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de aqui depositar os dízimos e as ofertas, Deus. Bênção do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por tanto, mesmo nós merecendo nada, Deus. Louvado seja o Teu nome, Deus, entre todas as nações.
todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. De coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti, meu refúgio, em ti. Coração pra coração, faço dos meus dias ofertas de amor. Meus olhos não te deixam, permanecem em ti, na tua beleza. Meus lábios não se cansam de dizer o quanto eu te amo. Em ti declare. Em ti, meu refúgio, em ti, toda a esperança, em ti, meu
Amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se sentar. A palavra está com Gabriel. Bem, irmãos, nós lemos, oramos e exaltamos o nosso Deus através dos louvores. E agora passaremos a palavra para o nosso pastor Leonardo, que estará trazendo a mensagem do nosso Deus para nós e todos aqueles que assistirem a esse vídeo. Na manhã desse dia, que o ministro possa ser boca do Senhor para todos nós, que Deus possa estar abençoando e colocando em nosso coração aquilo que já preparou para o ministro, pastor Leonardo. Amém. Boa essa canção, né, que diz que o meu lugar é aqui, aos teus pés, né? E hoje esse lugar é aqui na casa do Senhor nessa manhã, e que bom que você veio aqui à igreja, né? Isso é muito importante, nós estarmos reunidos como igreja, adorando, declarando, como nós cantamos na outra canção, que digno é o Cordeiro que foi morto, e santo, santo Ele é. Que bom mesmo, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente a sua alma, fale ao seu coração, os nossos queridos que nos acompanham de casa, que Deus abençoe a todos, nos sustente, que Deus nos sustente e nos fortaleça. Nós vamos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus, onde nós vamos meditar na palavra. Mateus, capítulo 8, onde nós leremos do verso 1 ao verso 4, de Mateus 8. Abra sua Bíblia, os queridos que estão acompanhando pelo YouTube, localize a sua Bíblia, abra o texto, acompanhe conosco. Mateus, capítulo 8, verso de 1 a 4. E eu te convido para que a gente possa fazer essa leitura em uma só voz. São 4 versos, nós vamos ler juntos. Amém? Todos encontraram? O texto diz: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, ok? Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração, use o pastor como instrumento de Deus, falar às nossas almas. Alguns instantes, ore, peça, clama ao Senhor. Sim, Deus, nós estamos aqui nessa manhã desejosos de ouvir o Senhor falar conosco, falar através da Tua santa e poderosa palavra aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, a igreja, nesta manhã, ó Deus, desse dia, ó Deus, e que de fato possa ser um momento proveitoso aqui, de edificação, um momento de crescimento, um momento, ó Deus, do qual nós possamos, ó Deus, ao sairmos daqui, saímos, ó Deus, certo de que o Senhor falou conosco e que essa palavra, ó Deus, falou e opera, ó Deus, eficazmente, ó Deus, dos nossos corações, e que essa palavra possa, ó Deus, trazer despertamento para a nossa fé, encorajamento, ó Deus, a nossa caminhada com o Senhor, amadurecimento, ó Deus, quanto a confiarmos e esperarmos no Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado porque estamos aqui, nos abençoe. Use o ministro, use o teu filho, o teu servo que está à frente, como boca de Deus,
como vaso nas tuas mãos e fala, Deus, ao teu povo, fala à tua igreja, em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós vamos falar um pouco hoje, nessa manhã, sobre soberania de Deus. E se tem um assunto que é um dos mais importantes dentro da nossa doutrina bíblica reformada, é justamente a soberania de Deus. Entendemos que há um Deus criador dos céus e da terra, e não só criador, mas um Deus que sustém, rege todas as coisas, é um Deus que está acima de reinos, nações, está acima dos governos, é o Deus que tem o controle de toda a história, é o Deus que de eternidade em eternidade é Deus, e que tem a sua vontade livre, né? E que não muda. Então, a doutrina nossa reformada debruça sobre a soberania de Deus como um dos principais assuntos. Só que nós percebemos que a compreensão dessa doutrina, ela é um pouco complicada, e ela se dá, eu entendo, por alguns motivos. Primeiro deles, é porque o povo muitas vezes não conhece o Deus que se revela na Escritura. Ouve de Deus porque o pastor fulano disse, porque eu ouvi na igreja do ciclano isso, porque eu acho aquilo, e muitas coisas por conta das que as pessoas acham, e não buscam direto da fonte, ao Deus que se revela nesse livro, Deus soberano, se entende de formas diferentes muitas doutrinas e muitos assuntos. Então, por isso que eu entendo que a doutrina não é tão bem compreendida, porque ela não é lida no livro onde Deus se revela, na sua palavra. É esse livro que mostra o Deus soberano, criador desde o Gênesis, aquele que tem o controle de tudo, de reinos, de nações, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Então a Bíblia toda diz isso. Quando nós lemos e estudamos, nós encontramos esse Deus soberano estampado nas páginas da Escritura. Mas não só porque muitos não leem, mas também existem doutrinas que são ensinadas por alguns que fazem uma interpretação equivocada da Bíblia, que defendem posicionamentos que são contrários da própria soberania. Eu vou dar exemplo aqui, talvez um dos mais conhecidos e popularizados por aí, que é sobre o livre-arbítrio. Tem muita gente que defende essa questão com unhas e dentes, e é duro quando a gente escuta, até mesmo dentro da nossa igreja presbiteriana, alguém agradecendo a Deus em oração, porque nós temos o livre-arbítrio. E qual que é o problema do livre-arbítrio frente à soberania de Deus? O livre-arbítrio coloca o homem no centro de muita coisa, onde o homem jamais poderia ser responsável. E aí eu vou dizer, talvez um dos principais assuntos, a salvação. Se você crê no livre-arbítrio, você crê que é o homem que tem a última palavra. Não é Deus que escolhe, não é Deus que salva. Deus simplesmente possibilita. Deus abre uma porta, Deus te dá a possibilidade, mas quem tem a capacidade no final ali de resolver se sou salvo ou não, é o homem. Então perceba que nessa matéria tão importante que é a salvação, se você crê no livre-arbítrio, você fala, não, é o homem que decide, é o homem que toma conta, é o homem que dá a última palavra. E aí, olha o conflito que isso olha o problema que isso traz frente à soberania de Deus, que diz, não é Deus que escolhe, é Deus que elege, é Deus que tem os seus, é Deus que não apenas possibilita, mas é o Deus que salva. Ele enviou Jesus, e quando Jesus derramava o sangue dele ali, era para salvar, não para abrir possibilidade que se o homem lá na frente quiser, ele pode ser salvo. Então perceba que ensinamentos de doutrinas assim, mal interpretadas da Bíblia, trazem também uma dificuldade no povo na compreensão da doutrina da soberania de Deus. É um absurdo nós pensarmos que Deus, de repente, tem um céu. Pensa aqui comigo, se eu sou adepto da doutrina do livre-arbítrio. Deus tem um céu, mas Deus não sabe quantas pessoas vão estar lá, porque a última palavra é do homem, então Deus não sabe. O próprio Senhor Jesus disse, eu vou preparar lugar, então Ele sabe perfeitamente quantos vão, quem são, e Ele sabe isso antes da fundação do mundo. Então, isso é ser soberano. Então, ser soberano, resumindo aqui, para a gente adentrar o texto, do qual nós vamos ver isso numa questão de forma muito prática. Resumindo aqui, ser soberano é ser criador e sustentador de todas as coisas. E o nosso Deus, que se revela desse livro, nós sabemos, Ele criou
pela sua vontade, sem precisar de conselho ou de auxílio de ninguém. Ele trouxe, por vontade dele, a existência de todas as coisas. E não apenas é o Criador, mas é aquele que rege e sustém, é aquele que mantém tudo na sua perfeita ordem e harmonia. O sol, as estrelas, o universo todo está nas mãos poderosas dele. Então isso é ser Deus soberano. E não só Criador e sustentador, mas, como a Bíblia também mostra, ser soberano é ser onipotente, onisciente, onipresente. Onipotente é dono de todo o poder. Deus tem poder. Ele é o Todo-Poderoso. Isso é ser onipotente. O Deus soberano é não só onipotente, como dissemos aqui, mas onisciente. É o Deus que tem toda a ciência. Ele sabe de tudo. E não só onisciente, onipotente, mas onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui agora, onde nós estamos aqui reunidos em nome dele, mas ele está em Vitória também agora, se estiver ali a igreja reunida. Ele está lá na Coreia, ele está na África, ele está contemplando ações boas dos homens e também a maldade. Então ele é onipresente. E isso é ser soberano. É ter o controle, estar acima de tudo. E por fim, além de ser criador e sustentador, que o torna soberano, onipotente, onisciente, onipresente, podíamos, assim, de uma forma bem resumida mesmo, o Deus soberano é o Deus que tem a sua vontade livre. Como nós falamos aqui, ele não precisa de conselhos, ele não precisa de ordens ou orientação, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é a vontade dele. Aquilo que está dentro do plano eterno, soberano, é isso que ele faz. Ele não precisa de ordens ou comandos de homens, de reis, de príncipe ou de conselho. Ele é o Deus que tem o seu livre agir, a sua livre vontade. Então, de uma forma bem rápida, nós podemos trabalhar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Mas perceba que, de repente, fica um negócio que talvez um pouco difícil da nossa compreensão, e aí por isso que eu trouxe esse texto, e gostaria de trabalhar de uma forma muito prática, como entender a soberania de Deus. E aí quando a gente olha para esse texto aqui, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 8, dos versos 1 ao 4, nós vemos, Mateus 8, um leproso, que teve um discernimento aqui acerca de Cristo, sendo ainda ali no seu ministério terreno, ele enxergou ali o Deus soberano, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ali, pela fala dele, pela forma dele abordar Jesus, nós conseguimos enxergar uma compreensão desse leproso acerca de quem estava diante dele, o Deus soberano. E aí, volte os olhos para o texto, nós lemos aqui versículo 1, que diz: ora, descendo ele do monte, vírgula, vamos dar uma paralisada aqui, de que monte era esse do qual Jesus acabava de descer? Alguém lembra? Capítulo 8 de Mateus, logo depois do capítulo 5, 6 e 7, justamente, logo, Jesus acabava de ministrar um dos seus principais sermões, o sermão da montanha, o sermão do monte. Ele está descendo o monte, e várias pessoas, vários seguidores atrás dele, e é justamente dentro desse contexto, descendo do monte, grandes multidões o seguiram. E aí no versículo 2 nós já temos: e eis que um leproso, esse moço, tendo-se aproximando, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. A primeira expressão que nós vamos destacar dele aí, de uma forma muito prática, onde nós conseguimos enxergar a noção que ele tinha da soberania de Deus em Cristo ali, é essa palavra que ele diz: podes me curar. Ele sabia que, em primeiro lugar, o poder de Jesus era maior do que aquilo que ele enfrentava, do que a adversidade que ele atravessava. Ele enxergou em Jesus, como nós já pontuamos aqui, entre ser soberano, aquele que podia, aquele que tinha poder
sobre tudo, inclusive além do que aquilo que ele enfrentava. E o que ele enfrentava? A lepra. E é importante nós considerarmos de que se tratava aqui essa enfermidade nesses dias. A lepra, queridos, ela aparece na Bíblia em muitos textos como uma praga terrível. Ela aparece como algo que precisava ser apresentado pelo sacerdote, alguém que estava com lepra, e ali o sacerdote fazia uma avaliação. O sacerdote, basta nós olharmos em Levítico capítulo 3, o sacerdote enxergava aquilo ali, aquela situação, dependendo do tamanho daquela mancha que tinha no corpo, que era a lepra, o sacerdote podia fazer algo, ele podia ainda ajudar, mas na maioria dos casos, a lepra, como uma praga que se espalhava pelo corpo e como algo de um contágio muito grande, e que não tinha muita solução, não tinha muito o que fazer, o sacerdote simplesmente, quando comprovava que esse era leproso e era um quadro que não tinha mais o que fazer, esse era considerado um imundo e ele precisava sair da sua casa, ele precisava sair do arraial, ele precisava sair da sua cidade e se retirar. E esse era o drama do leproso, algo que não tinha muito o que fazer, uma vez que era considerado leproso, imundo, ele precisava sair da sua casa, ele precisava sair da cidade e ficar ali onde era reservado para os leprosos, esperando a morte, ou esperando um milagre acontecer, algo sobrenatural acontecer, pois se tratava de algo terrível que tinha pouquíssimas possibilidades de se curar. Mas como eu disse, era algo que podia ser avaliado pelo sacerdote, né? E que de repente era algo ali que dentro da avaliação do sacerdote, algo que ele podia fazer, que podia ter alguma solução. Mas quando nós olhamos para esse texto, e aí nós estamos lendo aqui uma narrativa do Evangelho de Mateus 8, observe comigo, sempre quando nós lermos uma narrativa no Evangelho, é saudável a gente olhar também se essa narrativa aparece em outros evangelhos também, porque isso traz riqueza na hora de interpretar um texto, na hora de compreender essa verdade. E aí, o texto de Mateus também, Mateus capítulo 1, fala sobre esse drama do leproso e esse encontro que ele teve com Jesus, mas eu queria chamar a atenção sua para Lucas capítulo 5, versículo 12, traz um pouquinho mais de detalhes sobre o estado desse leproso. E Lucas capítulo 5, versículo 12, diz qual era o quadro desse homem frente à lepra. Lucas 5, 12, diz que o homem estava coberto com sua lepra. E o que você entende como alguém coberto de lepra? O que você entende, Felipe? Alguém que está coberto de lepra. De repente é alguma coisinha pequena, hein, Nilson? Coberto de lepra é alguma coisa, de repente, que dá para esconder ou dá para tratar? Quando a gente até trabalha essa expressão, né? Ou a gente escuta isso e contempla essa ideia de estar coberto de lepra, é que ele está totalmente tomado pela lepra. A lepra já havia tomado desde daqui da cabeça até os pés. E esse era o estado desse homem, completamente comprometido com a enfermidade que ele tinha. Mas aí, queridos, eu queria que você pensasse justamente, é aqui que nós conseguimos enxergar de uma forma muito prática e simples, como esse homem conseguiu enxergar para Cristo e ver nele o Deus soberano. Porque apesar de toda a gravidade da enfermidade dele, se não bastasse a lepra, estava assim num grau dos mais perigosos e fatais da lepra, mas apesar de toda a gravidade do qual ele enfrentava, isso não impediu dele olhar para Cristo e ver ali o Todo-Poderoso, o Deus onipotente, como nós falamos aqui, que é o que se dá no entendimento do Deus soberano. Ele não enxergou outro, quando ele olhou para Jesus, a não ser aquele que tinha poder para o ajudá-lo, independente do seu quadro, do mais grave
que fosse, ele sabia, diante de mim está aquele que pode me curar. E por isso o texto diz que ele se lança aos pés de Jesus, ele se coloca ali diante de Jesus e diz: Senhor, podes purificar-me. O Senhor pode, ninguém pode, médico nenhum pode fazer nada, não há outra solução para mim, humanamente falando, mas o Senhor pode. Ele diz para Jesus: eu estou diante daquele que pode curar aquilo que é impossível para os homens. Então notem, de uma forma muito prática aqui, o que seria a compreensão acerca de um Deus soberano. É o Deus que tem todo o poder, é o todo-poderoso, onipotente. E aí, quando nós vamos para a Escritura, nós enxergamos outros textos também, que mostram personagens que conseguiram também olhar para Deus e ver que Deus era muito mais poderoso do que tudo aquilo que eles passavam, todo aquele cenário que eles enfrentavam. E aí, só para trabalhar uma aqui, que a gente precisa de pular para outro ponto também, em Números capítulo 13, Números capítulo 14, se alguém quiser abrir lá para conferir. Mas para ganhar tempo eu já vou trabalhando aqui o texto, que diz que Moisés mandou 12 espias, né, uma vez que Israel estava rumo à terra prometida, mandou esses espias para que fosse adiante de Israel, diante dos hebreus, diante do povo de Deus, para observar os inimigos, observar aquilo que estava diante. E aí vão os espias, 10 deles voltam dizendo: Moisés, aquilo que Deus diz procede, a terra é boa mesmo, é maravilhoso aquele lugar lá, é rico, é abundante, é isso, é aquilo, mas, contudo, entretanto, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, porque as cidades são fortemente edificadas, os muros são intransponíveis, os guerreiros são muito fortes e poderosos. Já era, Moisés, perdemos. E aí esse texto diz que houve um grande lamento e um choro entre os israelitas. Poxa, nós vamos morrer, Deus nos trouxe aqui para o nosso fim. Mas diante daqueles espias incrédulos ali, tiveram 2, Josué e Calebe, que disseram o quê? Subamos e possuamos, vamos vencer. O Deus que prometeu que nós vamos herdar essa terra, Ele vai cumprir. Eles dizem assim: o Senhor é conosco, por isso não precisa da gente temer, e nós vamos devorar esse povo, nós vamos destruir esse povo, porque Deus está com a gente, há uma promessa grandiosa. Então perceba, irmãos, a compreensão que esses homens tinham de quem era o Deus dele, o Deus soberano, o Deus do qual tem todo o poder, o Deus do qual não existe reinos, governos ou reis que pode se sobrepor a ele. Então, nós somos desafiados a como esse leproso, a conhecermos a esse Deus e sabemos que o Deus soberano é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que tem todo o poder. Mas não paramos por aqui, nós temos que seguir. Uma outra expressão também que eu quero destacar, e última já, que não é apenas o que se dá, como nós falamos, o Deus soberano não é apenas aquele que tem todo o poder, e isso fica claro nesse primeiro ponto que destacamos, mas também o Deus soberano é aquele que faz aquilo que lhe apraz, é o Deus que tem a sua vontade livre, o seu querer, esse sim é o que ele realiza. E esse leproso teve justamente essa percepção quando ele chega para Jesus, porque ele não chega para Jesus e diz assim: Jesus, o Senhor pode, então agora eu ordeno, me cura. Ele não foi assim que ele chegou para Jesus. Mas como que ele chegou para Jesus? Olha essa expressão no versículo 2: Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, se for querer seu. Olha a compreensão que esse homem teve, e é óbvio, irmãos, esse leproso que chega para Jesus aqui, ele só pode ter tido essa compreensão acerca de Cristo, algo de Deus ali ao coração dele,
para que ele pudesse enxergar Cristo dessa forma, aquele que é o Deus soberano, que pode todas as coisas e que tem a sua livre vontade. Porque quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que nem os próprios discípulos mesmo, eles compreendiam quem era Jesus de fato. Então alguém chegar dessa forma, com essa compreensão frente de Jesus, é algo divino aqui, e algo que está aqui para nos instruir, algo que está aqui para nos ensinar, esse relato. Então ele não chega apenas para Jesus dizendo que ele podia, mas ele diz: Jesus, se queres, pode me curar. Aquele leproso sabia que, embora o mestre, ele tivesse todo o poder, o soberano é aquele que faz o que lhe apraz, o que lhe agrada, aquilo que ele quer, aquilo que é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, a vontade dele que é eterna, a vontade dele que não muda. Deus faz isso. E aí onde eu partilhei a princípio, eu acredito que a dificuldade de muitos em compreender essa matéria sobre a soberania de Deus se dá aqui, porque muita gente acha, não, Deus pode, Deus é o Deus Todo-Poderoso, então Deus vai fazer, porque Ele é o poderoso, então Ele vai fazer, então por isso eu posso orar e determinar para que Ele faça. Agora, se eu determino que Ele faça, perceba algo muito sutil que acontece aí. Eu passo a ser o Senhor, não Ele. E Ele passa a ser aquele que está à mercê da minha vontade. E isso não é ser soberano. E isso é colocar Deus numa situação como se fosse... Eu acredito que todo mundo aqui já viu o desenho, o filme do Aladim. O Aladim é aquele que acha uma lâmpada. E o Aladim ali, ele é o Senhor. Tanto que o gênio sai dali e fala assim: o que o Senhor quer? O Senhor que manda. Aí o Aladim fala assim: ô gênio, eu quero comer isso, eu quero ir no lugar tal, eu quero fazer aquilo. E o gênio está ali pronto para fazer a vontade do Aladim. O Senhor ali é o Aladim, e aquele que está ali à mercê, pronto a atender a vontade, é o gênio. Embora tenha poder para fazer tudo, quem é o Senhor da história? É o Aladim. E aí quando eu me coloco nessa situação, eu sei que Ele é poderoso, e porque Ele é poderoso, Ele vai fazer, e por isso eu determino, por isso o pessoal tem cada uns termos que eles usam aí, né, quanto a, eles ordenam a Deus, enfim, eu ouvi até um depoimento essa semana, Caio, que eu fiquei triste, sobre o Leonardo Gonçalves, não sei se você viu, ele fez um depoimento sobre a voz dele, uma das mais belas vozes, e não só do nosso meio gospel, não, reconhecida até por outros cantores. Uma das vozes maravilhosas que nós temos, ele falou, ele fez uma live e ali falou que ele está com um problema e que ele não consegue cantar mais como ele cantava. Algo terrível. E ele disse isso, que alguns comentários ali, depois que ele postou aquilo, as pessoas falaram para ele assim: você já está curado, determinamos a cura em nome de Jesus e pronto, acabou. Aí ele, na live, ele diz assim: não é assim, gente, não é assim, não é porque Deus pode que Deus vai fazer. Perceba como é sutil essas coisas, e por isso muitas vezes há uma dificuldade de entender a soberania de Deus. Então, queridos, essa compreensão correta sobre o tema, ela precisa ser algo buscado por nós, e sempre aquela ideia de entendermos que não a minha vontade, Deus, mas a sua, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus, eles são maiores do que o meu. E Deus não pode ficar atrelado ou à mercê do que eu quero, mas sim como o próprio Senhor Jesus mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ora para o Pai e diz: seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu, é a tua vontade. Então isso é ter a compreensão, e Jesus aqui mostra nessa oração, de quem é o soberano da história, é Deus. E aí nós temos um exemplo muito bom na Bíblia, do próprio apóstolo Paulo, que experimentou um pouco disso. O Deus que é soberano, Ele tem poder para fazer, ouvir a minha oração, atender, ou não. E porque Ele não atende,
ele não deixa de ser soberano, pelo contrário, aí ele mostra que sim, ele é soberano, ele não está preso ao que eu quero, e isso fica claro em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9, Paulo relata que tinha uma luta, um espinho na sua carne, e ele diz nesse texto que ele pediu para Deus, ele falou assim, eu pedi a Deus por 3 vezes, para que Deus tirasse isso de mim, mas qual foi a resposta de Deus? Deus falou, não meu filho, a minha graça, ela te basta. E aquilo foi algo tão grandioso de Deus para a vida dele, que Paulo entendeu por que Deus não tirou aquilo. Ele disse, Deus não tirou isso de mim para que eu não me ensoberbecesse, para que eu de repente não tomasse muita vaidade, porque quem foi o apóstolo Paulo na escritura, gente? Foi um dos grandes missionários, do qual o evangelho teve um progresso, um avanço tremendo, do qual nós temos várias cartas na Bíblia, escritas pelo apóstolo Paulo. Então foi um dos grandes personagens da Bíblia. Então ele entende justamente, olha, Deus não tirou isso de mim, permitiu que isso ficasse em mim, para que eu não me ensoberbecesse, por conta das revelações, por conta de tudo que Deus fez comigo. Então Deus tem planos e sonhos muito maiores do que os meus, os seus, e isso coloca eles no trono, no governo de tudo, tendo autoridade, para curar quando quer, também para curar quando ele não quer, para fazer ou não fazer, para abrir aquela porta ou não abrir. Então, é necessário uma compreensão correta sobre a soberania de Deus, e esse leproso foi alguém sim, e como nós já falamos, isso foi o próprio Deus que deu para ele, que humanamente falando, de repente seria muito difícil esse homem chegar ali e partilhar algo tão grandioso sobre isso, e quando ele olha para Jesus, ele enxerga o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e o Deus que faz o que ele quer, o que lhe apraz, o que lhe é a sua vontade. E para fechar, irmãos, aqui na aplicação já, como é que eu trago essa palavra para os nossos dias, para o que estamos passando hoje? Nós estamos no meio de uma pandemia, num momento no qual nós não estávamos esperando, mas quando eu olho para Deus e vejo Ele como soberano, eu falo, embora eu não estava esperando, mas Deus estava, Deus sabia. Deus está no controle de tudo. Embora nós fomos surpreendidos, a igreja foi pego de surpresa, mas Deus não foi. E isso é colocar Deus no trono. E quanto ao vírus, ele chegou por quê? Porque Deus quis, porque se Deus não quisesse, não estava aí. Ele é o Todo-Poderoso, lembra? O que torna ele soberano é isso. E esse vírus vai até aonde? Nós não sabemos, os médicos não sabem, mas Deus sabe. E isso é ser soberano, isso é ser onisciente, como falamos. E esse vírus vai até onde o dedo, a mão de Deus deixar. E isso é ser todo-poderoso, é ter o controle da história nas suas mãos. E se eu não pegar o coronavírus, Deus é soberano? Aleluia, glória a Deus, Ele é soberano, porque me protegeu e me guardou. Agora, se eu pegar, Ele deixou de ser soberano? Não, Ele é soberano, e Ele é aquele que vai cuidar de mim, vai me proteger, vai prover o livramento, e porque Ele é soberano, não quer dizer que Ele vai me poupar de um sofrimento como esse, não. Mesmo eu pegando o coronavírus, mesmo eu enfrentando a enfermidade. Agora, e se eu pegar o coronavírus, Bruno, Enilson, Gigi, e isso me levar, Deus ainda vai ser soberano? Com certeza, porque Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do universo, Ele tem os meus dias escritos no seu livro, todos escritos e determinados, nada foge do controle absoluto do nosso Deus. Meus queridos, como é bom conhecer esse Deus, o Deus soberano que se revela na Escritura, o Deus soberano, o Deus que pode tudo, o Deus que tem a sua vontade perfeita e agradável. E eu queria convidar você agora para fechar os seus olhos, nós vamos orar, e aí, olha a diferença que isso tudo faz para nós em meio à pandemia. Teve um desses dias que, depois que acabou o culto, na hora que a gente foi para a oração, eu conversando com Zilda aqui entre os bancos, Zilda falou, pastor, que diferença que faz isso na prática, na nossa vida, né, irmã?
Zilda falou assim, como é bom saber, mesmo no momento onde as coisas parecem que estão assim, ó, de perna para o ar, nós sabemos que tem um Deus no controle da história, que cuida de nós, que zela de nós, que tem a nossa vida aqui, ó, na palma das mãos dele. Isso é maravilhoso, isso, gente, isso faz uma diferença para nós, nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão aflitas, a gente sabe que a nossa vida está segura, a nossa vida está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso, amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, ore a Deus, agradeça a Deus por esse dia, por essa palavra de Deus no seu coração, e pede para Deus, fala, Deus, me dá essa compreensão como esse leproso teve, diante de Jesus, em saber que o Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que faz segundo a vontade do Senhor, nos dê essa compreensão, nos dê essa percepção, nos faça conhecer o Senhor assim, Deus, aleluia, Pai. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, qual de uma forma tão especial fala conosco. Oh Deus, fala conosco hoje, em meio aos dilemas, em meio aos desafios que enfrentamos. O Teu livro fala, aquece os nossos corações, nos relembra, ó Deus, de quem é o Senhor, da grandeza do nosso Deus. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra hoje nos falou sobre o Deus soberano, o Deus do qual tem todo o poder, toda a autoridade, o Deus do qual reúne toda a ciência, o Deus que está em todo lugar, aquele que é o Criador do universo, aquele que não apenas criou, mas aquele que preserva, mantém tudo numa perfeita harmonia e ordem. Oh Pai, nós aprendemos sobre esse Deus, oh Pai, que faz o que lhe apraz, do qual sua vontade é boa e perfeita e agradável. Oh Deus, nos faça conhecer esse Deus, dê essa percepção sobre esse Deus, como esse leproso teve, ó Pai. Oh Deus, e diante de situações difíceis que nós enfrentamos, como essa pandemia, nos faça enxergar que o nosso Deus, sim, Ele é o Todo-Poderoso, que não existe vírus, não existe nada do qual o nosso Deus não possa, ó Deus, agir, operar, transformar. Oh Deus, não existe pecador, um coração duro que Deus não possa quebrar, não existe enfermidade do qual Deus não possa curar, não existe situação, por mais que ela seja difícil, que Deus não possa reverter, pois nós estamos diante do Deus que é todo poderoso. Oh Deus, a sua palavra também nos diz que esse Deus todo poderoso é o Deus que faz a sua vontade. Oh Deus, e faça-nos entender que não a minha vontade, mas a tua, que venha Deus de fato o teu reino sobre nós, o teu querer sobre nós. Oh Pai, que o Senhor é Deus. Oh Pai, nos faça entender, oh Deus, e nos render a esse Deus que é soberano, Pai, tremendo, Pai, aleluia. Vamos cantar essa canção? O Caio está dedilhando aqui já, para a gente encerrar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto, aleluia, onde tudo que existe acontece, Ele sabe. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Aleluia. Declare: Tu és tremendo. E que apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo, Ele se importa contigo, Ele se importa conosco, aleluia. Digo também, esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu, de novo, Tu és soberano sobre a terra, declare. Aleluia, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
que apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Aleluia. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, que tens, muito obrigado, Deus. Tu te importa, pois tu importas conosco, Deus. Obrigado, Pai. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Fica de pé agora para receber a bênção. Nós estamos encerrando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja, sobre o povo amado do Senhor Jesus Cristo, hoje, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, nos sustente, nos guarde, nos conduza num dia de paz, num dia abençoado, em nome de Jesus. Segue agora a nossa oração. E só um detalhe, nossa oração vai encerrar um pouquinho mais cedo, porque nós vamos ter um momento de higienização, de limpeza do templo, para o culto às 18. Deus abençoe, abençoe os queridos de casa também. Amém.